Senhor Jesus, Senhor, abrimos a Ti o coração, queremos ouvir a palavra, queremos dar caminho para o Senhor, que o Senhor tenha liberdade em avançar em nós, que o Senhor tenha liberdade em nos trazer de volta, liberdade em transformar o nosso ser, que o Senhor tenha liberdade de atuar no nosso interior. Tira de nós toda a poeira desse mundo, todo o entulho que é jogado, nos faça simples, puros, para desfrutar de Ti. Desvenda-nos mais da Sua vontade, revela mais a Tua pessoa para nós. É tudo que nós precisamos. Abra os olhos do nosso coração para tocar e desfrutar na Sua pessoa. Obrigado, Senhor. Obrigado pela igreja. Obrigado pela vida dos irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, vou compartilhar mais uma porção com vocês hoje. Espero ser breve. Dentro daquilo que nós compartilhamos ontem sobre a questão do inimigo de Deus fazer a multiplicação do seu comércio e ele usar disso para seduzir cada um de nós, eu queria compartilhar com os irmãos o princípio da tentação de Cristo em Mateus capítulo 4. É uma porção conhecida, os irmãos bem conhecem, e eu queria ler com os irmãos o seguinte: capítulo 4 de Mateus começa assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou o Senhor para o deserto foi o Espírito. O Espírito Santo que levou Cristo para o deserto. É interessante isso. Levou para o deserto, não levou para o oásis. Levou Cristo para o deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo, o Senhor, ele não tenta ninguém, mas ele permitiu e conduziu Cristo para uma situação onde ali o diabo iria tentá-lo. O que o diabo ia fazer ali? Comercializar. Ele ia trabalhar, ele ia praticar o seu comércio. É isso que o diabo faz: seduzir você, trabalhar para quê? Para ganhar o seu coração. Versículo 2 fala: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Interessante que essa porção da tentação de Cristo ela está registrada em Mateus 4 e Lucas 4. Mesmo capítulo 4 de Lucas, o mesmo capítulo 4 de Mateus. Lucas tem uma sequência diferente de Mateus. Lucas começa primeiro falando do transformar a pedra em pão, depois fala sobre, mostra os reinos de todo mundo para que o Senhor o adorasse, e depois fala, sobe no alto do templo e se joga que o Senhor vai dar ordem aos teus anjos. É assim que é a sequência de Lucas. Mas a sequência de Mateus é invertida. Começa com o Senhor tendo fome para poder transformar a pedra em pães, depois leva o Senhor no alto do templo, e depois a terceira mostra os reinos do mundo para que o Senhor o adorasse. Inverte a sequência. Essa sequência de Mateus parece ser uma cronologia do que deve de fato ter acontecido. Lucas apenas narra o fato. Parece que Mateus narra o fato na sua sequência de como ela de fato aconteceu. E você vê ali que Satanás teve uma oportunidade para perturbar. E não foi apenas no final, Cristo ficou 40 dias ali. Não foi no 40º dia que Cristo foi tentado. O tempo todo. Os 40 dias. A palavra de Deus mostra para nós esses 3 casos. Mas ele ficou ali durante 40 dias passando por tentação. E aqui fala, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Nós sabemos, os irmãos já conhecem, que Satanás abordou aqui as 3 áreas do ser humano: corpo, alma e espírito. A tentação da fome afeta o corpo. Levar Cristo para o alto do templo e falar, se joga daqui que o Senhor vai dar ordem aos teus anjos, refere-se a uma questão de alma. Dizia-se naquela época
isso não tem na Bíblia, isso não é bíblico, mas era um costume de que quando o Messias surgisse, ele demonstraria grandes sinais de que ele era o Messias enviado. Então, se Cristo pulasse do alto do pináculo do templo e os anjos o viessem e cuidasse para que ele não caísse, não tropeçasse nas pedras, mas colocasse ele em segurança, isso seria um grande sinal. Ah, ele é o Messias. Vocês veem aí na palavra, quantas vezes apareciam para o Senhor e falavam assim, mostra-nos um sinal. Nós queremos um sinal. Você é de fato filho de Deus, nós queremos um sinal. Então, quer dizer, o povo queria um sinal para que confirmasse Cristo ser o Messias. E aí o diabo fez a mesma coisa. Então, isso aqui está ligado à alma. E por fim, quando Satanás mostra todos os reinos, se prostrado, te dou tudo isso, se prostrado me adorares. Isso está ligado ao Espírito. A adoração está ligada ao Espírito. Então, Satanás tentou Cristo nas 3 esferas da vida. E hoje é a mesma coisa conosco. E quando a gente vê como Cristo tratou com isso, nós sabemos como nós enfrentamos isso também. E Cristo enfrentou essa situação como homem. Ele não enfrentou como Deus. Ele não enfrentou como filho do homem. Ele enfrentou como homem. Interessante que um homem, nós, o ser humano, homem aqui na figura do ser humano. O ser humano tem fome, tem sede, tem aflição, tem dor, tem necessidade. Deus não tem isso, mas o homem tem. E o versículo mostra que ele teve fome. O Senhor teve fome. Passou a mesma necessidade que hoje nós passamos. Necessidades humanas. E aqui você vê que Satanás estava dando um golpe no corpo do Senhor. Aproveitando o momento de fraqueza do corpo para tentá-lo e fazer ele cair. Quando você vê Satanás falando com o Senhor, ele diz assim, ó, versículo 3, então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que você pensa quando você vê isso? Se és filho de Deus. A gente pensa assim, será que você é filho mesmo? É o primeiro pensamento que vem na mente. Mas eu queria falar para os irmãos o seguinte, Satanás não estava querendo colocar em dúvida no coração de Cristo se ele era o filho ou não. Esse se não é assim. Ele não tem essa conotação. Sabe por quê? No finalzinho do capítulo 3, quando Cristo sai do batismo, uma voz do céu fala o quê? Este é meu filho amado. Cristo não tinha dúvidas disso. Então Satanás não queria colocar dúvidas no coração dele. Será que você é mesmo? Quando você vê aqui em Colossenses 2:20, Paulo fala assim, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais à ordenança? Paulo também não está falando se morreu, se não morreu, não sei se você morreu ou não morreu. Paulo não está dizendo a mesma coisa no sentido de, será que você morreu para o mundo? Não é esse o se que Paulo quer dizer. Colossenses 3:1 fala assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente, Paulo não está pondo em dúvida, será que você foi ressuscitado ou não foi? Esse se é porque, é já que. É esse o sentido. Já que você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. É uma afronta que o diabo estava fazendo com o Senhor aqui. Havia uma voz que testemunhou no céu, este é o meu filho amado. Passou um pouco tempo, já que você é então, transforma essas pedras em pães. Você percebe? E Satanás não vai colocar em dúvida na minha cabeça de que eu sou filho. Eu já estou tranquilo, isso eu sei que eu sou. E eu tenho certeza que os irmãos sabem disso. A nossa segurança nisso é... Estamos tranquilos. O Senhor nos salvou. Mas ele pode mudar o jogo. O André. Então tá. Se você é filho,
por que você passa isso? Por que você não faz isso? Já que você é filho de Deus mesmo, filho do rei. Por que você está assim, assado, assim, passando aqui? Por que você está doente? Por que você está isso? Por que você está... Entende a conotação que o diabo quer dar na tentação? A ênfase não é colocar dúvidas, mas afirmar. Já que você é, então age. Interessante que era como se o diabo estivesse falando assim para Cristo. Se você é filho mesmo, já que você é filho de Deus, de que vale essa sua filiação se você não pode fazer provisão para você mesmo? Você está aí com fome? A pedra aí, ó. Você é filho de Deus mesmo? Você tem todo o poder? Transforma. De que adianta você ser filho se você não provê para você mesmo? Era aí que o diabo queria pegar. Era aí que o diabo queria perturbar Cristo. Olha para a sua experiência, vê se não é a mesma coisa. Tem um Salmo 73 que eu acho muito prático. Ele diz assim: Salmo 73 começa assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Isso aqui é um testemunho, é o Salmo de Asaf, é um testemunho de alguém que olha para os ímpios e fala: puxa, mas está dando tudo certo para eles. Tudo que eles fazem dá certo. Prospera no trabalho, ganha dinheiro, a família dele tem saúde, os meninos tudo saudável. Aí começa a olhar para si: mas lá em casa tem tanta dificuldade, um menino doente, nunca tem dinheiro para pagar as contas, não consegue um emprego, não dá para, as coisas não vai. E olha lá, detesta Deus, não quer nem saber de Deus, só prospera. É o mesmo sentimento que o diabo quer colocar na nossa cabeça quando ele vira para você e fala assim: já que você é filho de Deus, por que você está sofrendo tanto? Olha lá, ó, aquele lá não quer nem saber de Deus, ó a vida dele, ó. Só ganhando, só sucesso. E você aí sofrendo. Você percebe que é isso que o diabo quer fazer? Ele faz isso com você, irmãos. E você barganha. Ele quer te seduzir e te levar para onde? Para a incredulidade. E você, é verdade. Aí começa a considerar, é verdade. É. Eu tenho muitos amigos que você olha o viver e fala: puxa, é gente que não quer nada com Deus e dá tudo certo na vida deles. Vai o crente fazer uma coisa errada para ver. É só o crente fazer uma coisa errada e dá problema. Todo mundo faz, não dá nada. Mas o cristão, na hora que fizer, vai dar problema. Isso é misericórdia. Para não ter sucesso mesmo na coisa errada. Isso é misericórdia, isso é o guardar de Deus. Mas o ímpio, tudo bem, tá tudo certo. Versículo 13, lá do Salmo 73, fala assim. O versículo 12 fala: estes são os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Esses são os ímpios, sempre tranquilos, só aumentando, só acumulando.
Versículo 13. Aí o sentimento que ele teve, o salmista, o sentimento que ele teve. Com efeito, inutilmente, conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Foi inútil. Então, minha vida, então, é inútil. Para que eu estou sendo... Para que eu procuro fazer as coisas certas se para mim está dando tudo errado? Para quê? É inútil. Esse é o sentimento no primeiro momento, assim, ó. Se você ficar muito no seu ser natural, analisando as coisas humanamente, você vai ter essa conclusão. É bobagem mesmo, não está com nada não. Ser cristão para quê? Está todo mundo aí tendo sucesso, fazendo tudo errado, por que eu vou ficar fazendo certinho? E principalmente quando tudo está tudo errado, e você vê que prospera, o nosso sentimento, já que está assim, eu vou fazer também, eu vou ser mais um no meio dessa multidão. É nessa hora que os princípios têm que ser aflorados. É nessa hora que a nossa posição de sal da terra e luz do mundo tem que aparecer. Não é porque todo mundo está fazendo, eu faço. Porque nós vimos ontem, o mundo ele tem uma roupagem em cada época, o seu curso. Como o mundo se apresenta hoje? Se apresenta assim. Tá, então eu vou ser assim também? Não. Eu sou o mesmo, porque o meu princípio é a palavra. E o Deus não muda. Aí o versículo 14, ele fala, quase, né? Foi inutilmente. Por quê? Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Olha o 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Só de pensar isso, eu já fiquei doido. Só de ficar pensando isso agora, já fiquei... A mente já fica assim, será que vale a pena ser cristão? Será que vale a pena conservar a minha inocência? Será que vale a pena uma consagração? Talvez a gente pense assim, André, para com isso, claro, eu sou cristão, vale a pena. Vale, eu sei, irmãos, mas na hora que a coisa está apertada lá, assim, na segunda-feira, na hora que a coisa está feia, você vê todo mundo prosperando, todo mundo tranquilo, tudo dando certo para quem não tem compromisso com Deus, você acaba pensando, será também que se eu fizer não dá certo? Será que isso, será que aquilo? E nessa hora, Satanás começa a fazer ninho, começa a fazer morada na nossa mente. Essa é a tática do inimigo, tá? Ele quis que Cristo transformasse pedra em pães na hora que Cristo estava com fome. E ele vai fazer isso na sua cabeça na hora que você tiver com alguma carência. É aí que ele vai fazer. Não é quando tiver tudo bem. Quando tiver tudo bem, ele vai mudar a tática. Mas olha a nossa saída, é esse versículo 17. 73, 17, ele fala, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Em outras palavras, até que eu voltei para o Espírito, até que eu saí dessa esfera da mente, pensando nisso, até que eu saí disso, até que eu, Senhor Jesus, tem misericórdia. Até que eu voltei para a presença de Deus, e ali Deus me mostrou, André, olha o fim deles. E olha o seu fim. É verdade, vale a pena. Aí você olha o fim do apóstolo Paulo, decapitado. O fim do apóstolo Pedro, diz a história, crucificado, de cabeça para baixo. Olha o fim dos discípulos. Aí você fala, mas valeu a pena. André, mas vale a pena? Vale. E olha que eu não estou falando que ninguém vai morrer assim não, mas só para os irmãos entenderem. Todo sacrifício vale, porque o Senhor está voltando. Logo, logo, tudo vai ser julgado. E vai ser o momento de você ouvir, vinde bendito do meu Pai. Aí você vai falar assim, valeu a pena. Percebe, irmãos, que o nosso viver aqui é sempre contemplando a glória de Deus. Se eu parar de contemplar o Senhor, eu caio. Se eu começar a olhar a minha volta, as circunstâncias, se eu começar a olhar governo, se eu começar a olhar o futuro no sentido humano, eu vou ficar doido. Eu tenho que olhar o futuro no sentido espiritual. Que logo, logo nós vamos estar governando essa terra com o Senhor. É esse o sentido. Eu fico ansioso para o Senhor voltar. O Senhor vem logo. Aí eu sou salvo desse momento, desse presente. E Satanás, era como se ele falasse assim para Cristo. Faça provisão para você, já que você é filho. Você é filho mesmo. Atue por conta própria. Vamos.
Abra as portas para você. Deus não vai fazer nada para você, não. Faz. Interessante. Satanás quer te levar para essas duas condições. Viver de forma independente e não confiando em Deus. E o que nós temos que viver é dependente e confiante. E Satanás quer te levar a viver de forma independente sem confiar em Deus. É essa a tática. O que ele quis aqui era quebrar em Cristo a dependência dele. E Cristo responde, não. Ó, Satanás fala, já que você é filho de Deus, transforme as pedras em pães. Satanás fala, nem só de pão viverá o... Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. Ele não fala, nem só de pão viverá o filho do homem, nem só de pão viverá o Cristo. Ele fala, nem só de pão viverá o homem. Ele venceu Satanás como homem. E derrotou o inimigo como homem. Olha para a sua experiência, irmãos. As insinuações que a sua carne faz para você não são assim? As insinuações que o maligno faz para você não são assim? Ah, já que você está assim, por que você não tem aquilo? Ah, já que você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Você não ouve essa voz? Isso não vem na sua mente? Olha lá no Jardim do Éden. Lá atrás, lá em Gênesis 3, quando a serpente aparece, o que ela fala para Eva? No versículo 4. Gênesis 3, 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aí você não vai precisar mais dele. Você conhece o bem e o mal, você pode viver sozinho. Você pode ser independente. Você não precisa mais confiar. Você pode, você é capaz. Eu tenho medo desses cursos de coaching. Tenho uma preocupação com isso, porque isso é tudo assim, você pode, você é capaz, acredite em você, você tem potencial. Isso nos leva para dentro de nós e não para o Senhor. Isso é um perigo, tá? Um perigo. Temos que saber dosar isso aí. Porque de fato você é alguém que pode, mas no Senhor. E não nunca na sua capacidade natural, mas em Cristo você pode. Dependendo do Senhor. Mas o falar da serpente aqui para Eva foi esse. É certo que você não vai morrer. Na verdade, você vai ficar igual a ele, você vai saber muita coisa. Você nem vai precisar ficar perguntando as coisas para ele mais. Essa é a tática do diabo, te levar a viver de forma independente. A confiar em quê? Confiar no dinheiro. O dinheiro está no banco, poupança, tem aplicação ali, aplicação tem. Então tá tranquilo. Tem que confiar na saúde. Estou cheio de saúde, os exames teu, tudo beleza, tá ótimo. Confiar no quê? Minha inteligência, na minha capacidade humana. É isso, Satanás quer nos fazer confiar nisso. Aparentemente, tem nada demais. Não tem nenhum perigo, aparentemente, não é pecado, não, normal. Mas é que nós acabamos confiando nisso de tal forma, esquece de confiar e depender do Senhor. E não é isso que o Senhor deseja de nós. Tá? Não é isso. E para isso, nós precisamos crer. Crer no Senhor. Era como se o diabo estivesse falando assim, será que aquela voz ouvida no Jordão é verdadeira assim? Será que você é o filho tão amado assim? Então faz isso. Então faz aquilo. E as respostas que Cristo dá, aqui em Mateus 4, as respostas que ele dá, todas elas estão em Deuteronômio. Só que lá em Deuteronômio elas estão na sequência contrária. Primeiro lá em Deuteronômio, lá no capítulo 6, 13, mostra que ele fala assim, somente o teu Deus adorarás. Depois, no versículo 16, ele fala sobre não tentarás o Senhor teu Deus. E depois no 8:3 ele fala, nem só de pão viverá o homem. Mas as respostas que Cristo usou, ele pegou lá na palavra. Ele usou a própria palavra para vencer Satanás. Hoje, isso não é diferente conosco, tá, irmãos? Nós temos que usar a palavra. Eu preciso da palavra em mim para usá-la contra o mundo, contra o diabo, contra as tentações da minha mente. Daí a importância do exercício do Espírito, de eu me voltar ao Senhor,
Porque se eu não exercitar o espírito, eu vou exercitar a mente. E se eu exercitar a mente, a possibilidade de eu cair é muito grande. Se o Senhor tivesse derrotado Satanás como Deus, nós não teríamos Salvador. Mas ele derrotou como homem. Então, por isso, nós temos um Salvador. E é por isso que nós podemos desfrutar. Não esqueça, irmãos, nós vimos aí durante a semana, Efésios 2, fala que nós somos criaturas, né, feituras, a obra-prima de Deus. Você foi criado por Deus como obra-prima. Deus te ama muito. Você tem um lugar especial. Você é o centro de toda a criação de Deus. É o homem, é você. E uma coisa que eu acho interessante, para terminar, uma coisa que eu acho interessante em Efésios, é que nesse mesmo contexto do capítulo 2, versículo 6, ele fala assim, Paulo fala assim, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros. Ele quer mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Eu pergunto para os irmãos, você já se perguntou para quem que ele quer mostrar isso? Para quem? Séculos vindouros. Vamos colocar aqui, vamos exagerar. 5.000 anos para frente. Para quem que ele vai estar mostrando isso? Séculos e séculos, 100, séculos. Para quem que o Senhor vai estar mostrando isso aí? Será que é para a igreja? Nós é que somos esse resultado. Interessante isso. Nós teremos na terra as nações que vão entrar para o reino eterno. As ovelhas que visitaram, deram de comer, deram de beber. Lá em Mateus, no julgamento das nações. Esses estarão lá, mas não serão como nós. E o Senhor vai nos mostrar para ele. Os crentes, os cristãos serão eterna demonstração dessa grandeza de Deus. Você, irmão, é uma eterna vitrine de Deus. Deus vai mostrar a você a eternidade toda. Ah lá, ó. Olha o que eu fiz no Nélio. Lá, ó, o Nélio. Olha quem é o Nélio, olha lá. Você parou para pensar nisso? Essa é a sua posição. Talvez você olhe e fale, não estou vendo isso. Mas é. A sua posição é essa. Eu preciso ver isso, eu preciso contemplar isso. Falar, Senhor, eu sou importante. O Senhor me ama. Tá? Você é um poema que Deus criou. Era isso, irmãos. Só um pequeno compartilhar. Eu queria fazer uma oração e depois a gente pode compartilhar em pequenos grupos, se os irmãos sentirem de ruminar mais um pouquinho essa porção, tá? Que o Senhor nos ajude a não ser seduzido pelo diabo. Que o Senhor nos ajude a ter a nossa mente guardada, nos ajude exercitando o Espírito, nos ajude a crer e descansar no Senhor. Só fecha os olhos. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor é para nós, por tudo que o Senhor fez em nós e por tudo que o Senhor ainda fará. Quando olhamos a eternidade que o Senhor tem reservada para nós, o nosso coração se alegra, nosso coração se enche de coragem, nós somos fortalecidos na nossa fé, nós somos fortalecidos no nosso homem interior. Obrigado, Senhor, porque nós nunca te pedimos isso, mas o Senhor fez assim. Abra os nossos olhos e nos deixa tocar nisso, desfrutar dessa realidade. Ajuda a tua igreja. Nós não queremos ficar ouvindo as mentiras do diabo. Nos ajude a usar o Espírito, a usar a palavra para derrotar Satanás, para vencê-lo no dia a dia. E assim expressar o Senhor, e assim agradar o seu coração. Nós te amamos. Ajuda o teu povo. Amém. Amém. Amém, irmão. O Senhor nos abençoe.